Saber Direito desta semana vai interessar diretamente aos concurseiros. Nas aulas sobre concursos públicos, você vai ver direitos básicos, ações afirmativas, editais, procedimentos nos concursos, recursos, convocações e nomeações. As aulas são com o professor Max Kolbe. Olá pessoal, meu nome é Max Kolbe, sou professor de Direito Constitucional, advogado especialista em concursos e servidores públicos. Muito obrigado pela participação de todos, foi uma honra estar com os senhores aqui nesse curso no Saber Direito sobre direito dos concursos públicos dentro do âmbito do direito constitucional. Essa é uma temática nova, essa foi uma experiência absolutamente salutar, que fico muito agradecido pelo convite do Saber Direito para assim transmitir pouco desse conhecimento a todos os senhores. Fica aqui a minha admiração antes do início dessa quinta e última aula a todos esses servidores e pessoas que aqui nos ajudaram a concluir esse curso. Muito obrigado e espero que os senhores também que estão conosco aqui após essas 4 aulas tenham gostado e conseguido absorver algum daqueles conteúdos que fora passado aqui nessas aulas. Pois bem, muito obrigado a todos. Vamos lá para a nossa quinta e última aula. Iremos iniciar com o tópico nomeação em concurso público. Pessoal, essa palavra nomeação gera uma problemática tão grande, mas tão complexa, que a gente poderia falar mais umas 3 ou 4 aulas sobre esse tema. Vamos aqui primeiro reprisar alguns detalhes. Concurso público a título eminentemente de cadastro de reserva. Já dissemos que gera mera expectativa de direito à nomeação. Salvo em algumas hipóteses que essa mera expectativa de direito à nomeação haveria a convalidação em direito subjetivo, em você ser nomeado. Mas aprovado dentro do número de vagas pré-estabelecidas no edital do concurso público, tem direito à nomeação dentro do prazo de validade, exceto e tão somente se a administração pública demonstrar que não teria dinheiro para te nomear, o que é quase que impossível a administração pública demonstrar objetivamente diante de tanto dinheiro que tem. A questão afeta a própria lei orçamentária anual, a distribuição dos recursos, era demonstrar que não teria dinheiro para te nomear. O fato é que a nomeação é um ato jurídico perfeito, é um ato administrativo que gera inúmeras consequências no mundo jurídico. Isso tanto é verdade que há hipóteses de nomeação sem preenchimento da vaga, seja por uma tornada sem efeito, quando o candidato ele é simplesmente nomeado e não vai lá assinar o termo de posse com a posterior entrada em exercício, seja porque a administração pública te nomeia, mas não efetiva a sua posse. E nós também não podemos confundir o ato de nomeação com a convocação no âmbito da administração pública indireta, mas eu trato isso em outro momento, ainda dentro dessa aula. Então, o candidato ele realiza um concurso público, ele é aprovado dentro do número pré-estabelecido de vagas ou num cadastro de reserva e naquele prazo de validade do concurso público, que pode ser de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período, a administração pública, se ele estiver nas vagas, tem a obrigatoriedade de nomeá-lo ou, com a sua discricionariedade, juízo de conveniência e oportunidade, se ele estiver num cadastro de reserva, havendo vaga, dotação orçamentária e necessidade do preenchimento da vaga, ele pode ser nomeado. Eu quero só deixar claro que quanto ao prazo de validade do concurso público, ele pode ser de até 2 anos, não necessariamente será de 2 anos prorrogável uma única vez pelo igual período. É comum em concursos, por exemplo, da carreira diplomática do Itamaraty, que o prazo de validade do concurso seja apenas de 30 dias. Inclusive, ele nem precisa prorrogar por mais 30.
Mas se o prazo de validade vai ser 30 ou 2 anos, ele eventualmente só poderia ser prorrogado uma única vez por igual período. E essa prorrogação ou não do prazo de validade do concurso público é juízo de mera conveniência e oportunidade por parte da administração pública. O ato de nomeação gera consequências. Então, quando o candidato ele é aprovado no concurso público, ele é nomeado ou ele é convocado, ele tem um direito de ser empossado. É inclusive o que fala a súmula 16 do Supremo Tribunal Federal. Servidor público nomeado tem direito a posse. Só que essa súmula ela foi editada em 1964. E lá naquele período, ainda que você fosse aprovado nas vagas, você tinha mera expectativa de direito em ser nomeado. Então, lá em 64, como havia uma mera expectativa de direito, ainda que você fosse aprovado dentro do número de vagas de ser nomeado, o Supremo entendeu na súmula 16 que se você tivesse sido nomeado, você tinha que necessariamente ser empossado. Ou seja, o Supremo disse, olha, o candidato nomeado, ele tem o direito à posse, ou seja, o segundo ato administrativo, que é a assinatura do termo de posse, ele deixa de ser um ato discricionário e ele passa a ser um ato vinculado. Tudo bem? Agora, qual seria, basicamente, a diferença do ato de nomeação para o ato de convocação? Nomeia para o preenchimento do cargo público efetivo. E a convocação é um chamamento para a assinatura do contrato de trabalho no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, lá no âmbito da administração pública indireta. Mas, juridicamente, os efeitos são os mesmos, tanto da convocação quanto da nomeação. Acontece que, mais uma vez, trazendo aquele jeitinho errado de se fazer as coisas, empresas como Caixa Econômica Federal, e aí estou dizendo, mais uma vez, a título de elucidação aqui, de aprendizagem, de aula, a processos judiciais públicos abertos a toda a sociedade, mas estou trazendo aqui apenas como exemplo, num contexto de uma aula. Então, a Caixa Econômica Federal convocava os candidatos, ou seja, aspas, nomeava esses candidatos por meio de um primeiro telegrama para apresentação de documentos, para tão somente depois assinarem um contrato de trabalho. Só que ele nomeava esse candidato, ele convocava esse candidato por meio de primeiro telegrama, o candidato era convocado, nossa, vou assumir o meu emprego público na Caixa. E passava anos sem contratá-los. Só que quando a Caixa Econômica Federal convocava esse candidato, aspas, nomeava esse candidato para apresentação dos documentos a fins de assinatura do contrato de trabalho, o candidato gerava uma expectativa nele de falar, opa, vou para a Caixa, então vou pedir demissão do meu emprego privado ou do meu emprego público, vou alugar um apartamento em tal local ou uma casa em tal local, vou fazer a mudança com a minha família para ir para aquela localidade, para assumir um emprego público na Caixa Econômica Federal, mudava toda uma vida. Para assumir o emprego na Caixa, a Caixa convocava ele por meio de um primeiro telegrama e simplesmente não mandava o segundo telegrama para ele assinar o seu contrato de trabalho. Deixava esse candidato, até vulgarmente falando, entre esses aprovados da Caixa que assim tiver essa problemática, na geladeira. E isso acabou sendo judicializado várias vezes. E o que a jurisprudência entendeu quanto essa situação? Então perceba, como eu disse, tanto o ato de nomeação quanto o ato de convocação, os efeitos jurídicos são os mesmos, ainda que eu vá nomear para o preenchimento de um cargo público e ainda que eu vá convocar para o preenchimento de um emprego público na administração pública indireta. Então, o que a jurisprudência disse quanto a isso? Olha, se a Caixa Econômica Federal convoca esse candidato, ainda que ele tenha sido aprovado num cadastro de reserva, ainda que ele tenha tido, a princípio, mera expectativa de direito a ser contratado, esse ato de convocação gera um efeito prático de um segundo ato, que é a assinatura do contrato de trabalho, se ele assim for aprovado nos exames médicos admissionais.
Porque quando eu convoco um candidato no âmbito das empresas públicas ou sociedades de economia mista, lá no âmbito da administração pública indireta, da mesma forma que os servidores públicos têm o direito à posse com base na súmula 16 do Supremo, com a convocação eu preciso contratar o empregado público. Inclusive, a jurisprudência reconheceu até a indenização a título de dano moral por esse atraso demasiado e arbitrário e imotivado por parte dessa empresa pública e não efetivar a contratação daqueles aprovados. Então, tanto o ato de nomeação quanto o ato de convocação gera um efeito prático posterior, que é a posse ou assinatura do contrato de trabalho. E esse ato administrativo posterior, posse ou assinatura do contrato de trabalho, é ato vinculado da administração pública. Ela jamais não poderia simplesmente deixar de empossar ou contratar ou aprovado no concurso público após a nomeação ou a sua convocação. Absurdamente, no âmbito do Distrito Federal, ainda que a jurisprudência não tenha reconhecido dessa forma, aconteceu uma anomalia no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, logo no início do período pandêmico. 726 candidatos tinham sido convocados para o curso de formação. Nós entendemos que essa convocação para o curso de formação é o próprio ato de nomeação, porque quando ele assume o curso de formação, ele já passa a integrar a instituição Polícia Militar. Então, logo no início antes da pandemia, 726 candidatos foram convocados para o curso de formação. A pandemia teve início, o governo do Distrito Federal simplesmente desconvoca 500 desses candidatos para o curso de formação. Houve a judicialização dessas ações para que fosse reconhecida a incidência da súmula 16 e o direito adquirido desses mais de 500 candidatos que foram desconvocados para a realização do curso de formação. Até porque, ainda que exista aquela súmula do Supremo 473, que a administração pública poderia tornar nulos os seus atos, eivados de ilegalidade, ou revogá-los por sua mera conveniência, com base na sua discricionariedade, não houve ilegalidade, e ainda que houvesse discricionariedade para revogar o ato, esse ato não poderia ser revogado sob pena de ferir direitos daqueles aprovados no concurso público, que aí não seria hipótese de incidência da súmula. Mas a jurisprudência do Distrito Federal, do TJDFT, entendeu que, levando em consideração a questão afeta a pandemia, a possibilidade de propagação do coronavírus, há questões de estrutura, de distanciamento para a realização das aulas, dentre outras questões afetas que, excepcionalmente, ainda que eles tivessem sido convocados, eles não teriam, então, o direito, ou houvesse um ato vinculado por parte do governo do Distrito Federal de realizar um novo curso de formação para que, assim, eles pudessem ser nomeados e empossados no cargo público ao qual eles foram aprovados. Então, essas ações elas foram julgadas improcedentes, por essas razões que eu já expus, ainda que, posteriormente, o governo do Distrito Federal, ainda no prazo de validade do concurso público, tem os convocado. Eu, particularmente, achei a decisão da Justiça do Distrito Federal equivocada nesse particular. Porque não há dúvida que quando eu convoco aqueles candidatos para o início do curso de formação, aquela convocação é um ato de nomeação. E aí,
por mera discricionariedade da administração pública, não poderia desconvocá-lo, tornando nulo aquele ato administrativo anterior, porque nulidade, ilegalidade não houve. E também não seria hipótese de discricionariedade, porque estaria ferindo o direito daqueles aprovados que já teriam sido convocados. Mas o fato é que, ainda que não tenha, levando em consideração essa questão afeta a pandemia, ter sido julgada procedente essas demandas, e aí me parece que a decisão ela também teve um cunho absolutamente político, talvez mais do que jurídico, o fato é que, na minha visão, levando em consideração tudo o que eu já disse, e a súmula 16 do Supremo Tribunal Federal, aqueles candidatos tinham sim o direito, ainda que eles tenham sido posteriormente nomeados, convocados mais uma vez pelo governo do Distrito Federal para o curso de formação, ter o direito a exercer, ter o direito a participar desse curso de formação que eles estão participando, não por ordem judicial, mas por uma decisão administrativa. Tudo bem? Então, só para concluir o estudo da nomeação. Nomeação e convocação, juridicamente, são duas coisas iguais, ainda que nomeação se dá no âmbito do regime estatutário e a convocação se dá no âmbito do regime seletista. A partir do momento que eu nomeio ou convoco uma determinada pessoa, a administração pública teria vinculação em efetivar a sua posse ou contratação. Mas há um tema absolutamente importante ainda quanto à nomeação, que são nomeações tornadas sem efeito e os direitos que gerariam para os candidatos, os próximos candidatos da fila. Vamos lá, vou falar sobre isso e depois ainda vou falar sobre uma outra questão, que são aqueles candidatos que são aprovados num concurso público, num cadastro de reserva, ou estão com antecedentes bem distantes, e a administração pública simplesmente nomeia eles como a única publicação no Diário Oficial. Aí o candidato está lá no Google, certa vez pesquisando o seu nome, e acaba por perceber que foi nomeado. Sabe-se lá em qual ano para o exercício daquele cargo em emprego público, mas perdeu a nomeação por não ter recebido um telefonema, um telegrama, uma comunicação pessoal. Mas vamos primeiro aqui para as chamadas nomeações tornadas sem efeito. O que é uma nomeação tornada sem efeito? Ora, o candidato ele realiza um concurso público, ele é aprovado em, eventualmente, primeiro lugar, só a título de exemplo, e aí ele é nomeado e ele tem um prazo de 30 dias para assinar o termo de posse. Só que ele desiste. Ele não vai lá assinar o termo de posse. Essa nomeação dele, ela é tornada sem efeito. A pergunta é, qual é a consequência? Qual o efeito jurídico prático para o segundo colocado? O segundo colocado teria o direito agora em ser nomeado na vaga do primeiro que não assumiu? A administração pública teria então que nomeá-lo obrigatoriamente? A resposta é sim. Ora, a jurisprudência vai entender que nomeações tornadas sem efeito geram o direito para o próximo candidato da fila ser nomeado. Nessa hipótese, não há mais que se falar em discricionariedade da administração. Nessa hipótese, o ato é vinculado. Vinculado é imediato. No mesmo ato, publicado no Diário Oficial, que torna sem efeito a nomeação do primeiro candidato, já deve vir ato contínuo a nomeação do segundo candidato e assim sucessivamente. Então, nomeações tornadas sem efeito gera para o próximo candidato da fila o direito à nomeação. Situação interessante é quando o candidato ele é aprovado num concurso público com prazo de validade de 2 anos, numa classificação muito distante, num cadastro de reserva ou como excedente. E esse concurso público é prorrogado por mais 2 anos. Aí lá no 4º ano, ele nem mais lembra desse concurso, ele é nomeado simplesmente com a publicação do seu nome no Diário Oficial. E aí ele perde, naquele prazo de 30 dias, a possibilidade de ir lá, de assinar o termo de posse. Porque, com base no regime estatutário, via de regra, você tem 30 dias para assinar o termo de posse e 15 para entrada em exercício. E ele simplesmente, por não ter sido informado individualmente, perdeu. Não foi lá assinar o termo de posse. Passou meses, anos, ele, ao pesquisar o seu nome no Google,
descobre que ele foi nomeado naquele concurso público. E aí? Teria esse candidato o direito de ser nomeado, ainda que por meio de uma ação judicial? Qual é o entendimento da jurisprudência nessa hipótese? A jurisprudência vai entender que não seria razoável em casos como esse, onde o candidato ele é nomeado numa classificação muito distante, que não seria razoável exigir do candidato que ele leia o diário oficial, por exemplo, da União todos os dias, nesses 4 anos de validade do concurso público, 2 mais 2, para saber se ele foi nomeado. Não seria razoável exigir isso do candidato. E que também não seria razoável que a administração pública não ligasse, não mandasse um telegrama, não mandasse um e-mail para ele, para informá-lo que ele foi nomeado para o exercício daquele cargo público. Nessas hipóteses, a jurisprudência vai reconhecer o direito dele ser nomeado e assumir o cargo, ainda que o concurso não esteja mais nem no prazo de validade. Ainda que o concurso não esteja mais nem no prazo de validade. Agora, é óbvio, se a administração pública demonstrar no processo que, além da publicação no Diário Oficial, mandou e-mail, correspondência, ligou para o candidato, mas o candidato foi negligente, porque mudou de cidade, mudou de telefone, mudou de endereço e não alterou os seus dados na banca examinadora, aí ele não vai ter reconhecido o direito em ser nomeado e empossado. Então, que fique claro, a jurisprudência até reconhece a possibilidade, em casos de nomeação tardia, do candidato judicializar e ter reconhecido o direito em ser empossado. Agora, se a administração pública demonstrar que, além de ter publicado o seu nome no Diário Oficial da União, por exemplo, te mandou e-mail, correspondência, telegrama, e você não os recebeu porque mudou de cidade, mudou de telefone, mudou de endereço, e não informou ao órgão lá ao qual você foi aprovado no concurso público ou a banca examinadora, você vai perder. Aí não tem jeito, aí é negligência sua. Tudo bem? Mas aconteceu um caso bem interessante ainda com relação à nomeação no âmbito do Distrito Federal, em um certo ano, na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Um grupo de servidores foram, e assim, foi um grupo bom mesmo, quase umas 100, 200 pessoas, foram nomeados no último dia de validade do concurso público. Então, no último dia de validade do concurso público, determinadas pessoas foram nomeadas. Só que, como eu disse, com a nomeação, qual que é o prazo que você tem para assinar o termo de posse? 30 dias. Nesses 30 dias posteriores, daquelas 200 pessoas que foram nomeadas, pelo menos umas 100 desistiram de assumir o cargo. E aí gerou uma tornada sem efeito. Só que olha que loucura. Essa tornada sem efeito aconteceu quando o concurso não mais estava em seu prazo de validade. A pergunta que eu quero vos fazer é a seguinte: quando essa tornada sem efeito acontece fora do prazo de validade do concurso público, quando o concurso público já está expirado o seu prazo de validade, a administração pública teria, então, obrigatoriedade de nomear os próximos candidatos da fila? Eu, por advogar nessa área e ter defendido esses candidatos, é óbvio que irei entender que sim. Até porque entendo que essa tornada sem efeito deve gerar eficácia retroativa, ao passo de beneficiar aqueles próximos 100 candidatos da fila. Mas essa não foi a interpretação dada pelo TJDFT. Nesse caso específico, o TJDFT entendeu
que, em virtude da tornada sem efeito ter ocorrido quando o prazo de validade do concurso público ele estava expirado, não havia mais obrigatoriedade da administração pública em nomear aqueles próximos candidatos da fila. Essa discussão, inclusive, foi parar no STJ. E o STJ entendeu da mesma forma. Então, olha só que coisa interessante dentro da tornada sem efeito, né? O STJ vai entender que nomeação tornada sem efeito dentro do prazo de validade do concurso público gera direito para os próximos candidatos da fila a serem nomeados. E aqui haveria uma obrigatoriedade, inclusive com uma nomeação imediata após a tornada sem efeito. Porque haveria que se falar aqui em ato vinculado por parte da administração pública. Mas, quando essa tornada sem efeitos acontece fora do prazo de validade deste concurso público, em virtude do prazo ter sido expirado, não haveria mais que se falar na obrigatoriedade ou na vinculação da administração pública em nomeá-los. Interessantíssimo isso, né? Interessantíssimo, porque, a bem da verdade, poderia-se falar inclusive em má-fé da administração pública. Uma fé da administração pública ao passo de querer realizar um novo concurso público. Porque a administração pública tem ciência que quando de uma nomeação, num volume tão grande de aprovados, alguns desses aprovados não irão assumir o cargo. É óbvio que o correto seria, inclusive de bom senso, por parte da administração e dos aprovados, que houvesse uma divulgação anterior de uma possível possibilidade de nomeação, inclusive com quantitativo de pessoas que seriam nomeadas, para que os aprovados no concurso público, e hoje isso está tão fácil por meio de tantos grupos de WhatsApp, rede social e etc., pudesse perquerir ou investigar quem seria o nomeado e quem seriam os nomeados e quem não iriam assumir os cargos. Porque esse candidato que seria nomeado, mas que não tivesse mais interesse em assumir o cargo, poderia fazer um documento formal abrindo mão da vaga para ser entregue à administração pública já para nomear o próximo da fila. Seria o correto a se fazer. Mas no tema afeto a direito dos concursos públicos, o que mais tem é equívocos por parte da administração pública e dos administradores. Até pela ausência de norma regulamentadora quanto ao tema. Então, pessoal, perceba que uma simples palavra nomeação pode gerar consequências e reflexos jurídicos absolutamente importantes, muitas das vezes a serem apreciados no âmbito do poder judiciário. Com essa explanação, nós tecnicamente finalizamos o nosso conteúdo programático do curso, ao passo que nesses minutos que nos resta, irei fazer um resumo, um apanhado geral de basicamente tudo que foi dito, só para fins de recapitulação do tema, para posteriormente passarmos para as questões. Tudo bem? Então, antes de finalizar, agradeço mais uma vez o convite da TV Justiça do programa Saber Direito para participar deste curso, algo inovador em nosso país. Desconheço qualquer aula sobre direito dos concursos públicos, seja em instituições públicas ou mesmo privadas. Então, agradeço esse desafio, o convite para esse desafio. Muito obrigado e farei agora um resumo, um apanhado geral de basicamente tudo o que foi dito, ok? Vamos lá. Antes, é claro, de chamar as perguntas da nossa quinta e última aula.
Pessoal, quando a gente começou a falar lá na primeira aula sobre o direito do concurso público, a gente quis deixar claro, a princípio, que o Instituto do Concurso Público ele surge em nosso ordenamento constitucional na Constituição de 34. Foi a primeira vez que a palavra concurso público surge em nosso país. Tudo bem? Constituição promulgada e inspirada na Constituição alemã. E observe uma coisa muito importante, que o concurso público surge como um direito de expressão daquela segunda geração dos direitos fundamentais. Direitos de igualdade, ao passo de permitir que todos aqueles que preenchem os requisitos pré-estabelecidos na lei para o exercício daquele cargo pudessem realizar o concurso público e concorrer em igualdade de condição para o seu preenchimento. Então perceba que desde 34 as demais constituições veio trazendo o acesso ao cargo e emprego público, condicionando a realização de um concurso público de provas ou de provas e títulos. Não se esqueça que nós falamos lá na primeira aula ou segunda aula que a competência para legislar sobre concurso público seria uma competência concorrente da União, dos Estados e Distrito Federal. Ao passo que, na ausência de lei federal, os Estados e o Distrito Federal podem regulamentar a questão no seu interesse regionalizado. Agora, é óbvio, com base na norma constitucional, em seu artigo 24, salvo engano, no parágrafo 1º, a superveniência de lei federal, contrária à lei estadual quanto ao tema concurso público, iria suspender a eficácia da lei estadual quanto ao tema. Nós ainda não temos uma lei federal regulamentando normas gerais para disciplinar algo tão importante em nosso país, que é o concurso público. Milhares de pessoas, todos os anos, se debruçam nos bancos das escolas para estudar para o ingresso no cargo e emprego público, e já se passaram mais de 30 anos da promulgação da Carta Republicana de 88, e até a presente data o Congresso Nacional não aprovou a Lei Geral do Concurso Público, trazendo com isso muita insegurança jurídica, uma judicialização excessiva dessas pretensões. Vários legisladores positivos, porque vários juízes Brasília afora decidem sobre o tema concurso público, de forma favorável ou não favorável, de forma diferente, inclusive em casos análogos. Há um desrespeito, muitas das vezes, por vários órgãos do Poder Judiciário e juízes, das decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal, como muitas das vezes em casos relacionados à investigação da vida pregressa, pelo candidato eventualmente responder ao inquérito policial, ter um boletim de ocorrência. Ora, o Supremo já disse que o simples fato de o candidato ter o inquérito policial aberto, responder a um processo penal, não pode ser óbice ou impeditivo para o exercício de determinado cargo, porque deve prevalecer o princípio da presunção de inocência. Essa decisão do Supremo, com repercussão geral reconhecida, muitas das vezes não é nem respeitada pelos juízes e tribunais afora, dificultando uma uniformização quanto ao tema e trazendo uma insegurança jurídica sem precedentes para mais de milhares de pessoas que realizam concursos públicos todos os dias. Falamos também de vários direitos básicos desses aprovados em concurso público, no seu preenchimento do cargo. Falamos daqueles direitos relacionados à impossibilidade, com algumas exceções, de se obstar o acesso ao cargo de emprego público pelo candidato ter tatuagem, com exceções, é claro. Falamos de uma legislação nova, em que o presidente Bolsonaro
não veda o ingresso na carreira da Marinha do nosso país de candidatos que tenham tatuagem no rosto, na cabeça ou na parte da nuca, independentemente de qual tatuagem seja, ainda que uma cruz, simbolizando o cristianismo. Falamos também que testes psicotécnicos, que testes de aptidão física, para serem exigidos do candidato, devem constar expressamente no edital, devem constar expressamente na lei que institui o cargo, não podendo ser estabelecidos tão somente nos editais de concurso público. Tecemos comentários que, ainda que eu possa exigir um teste psicotécnico do candidato, esse teste psicotécnico não pode ter caráter subjetivo, sob pena de ser declarado ilegal, levando em consideração que a análise do psicotécnico deve ser pautada em parâmetros objetivos, ao passo de perquirir a boa capacidade mental do candidato para o exercício daquele cargo. Tecemos críticas sobre as exigências, muitas das vezes desarrazoáveis, nos exercícios ou nos testes que são submetidos esses candidatos às carreiras policiais, levando muito deles aos óbitos nesses TAFs espalhados pelo Brasil afora. Tecemos comentários de exigências absurdas para fins de ingresso no cargo de emprego público, como, por exemplo, altura, idade, ter X dentes na boca, exame de Papa Nicolau para apresentação da mulher para fins de exercício de determinado cargo, teste de virgindade, várias áreas, dentre várias outras atrocidades, inclusive demonstração de determinado índice de massa corporal para o exercício de determinado cargo, ou seja, se você está um pouquinho mais cheinho, não poderia ser determinado cargo público. Pessoal, isso é absolutamente absurdo. Até porque, como já foi dito no nosso curso exaustivamente, eu até poderia estabelecer limitações para fins de ingresso no cargo de emprego público, desde que essas limitações estejam pautadas na lei que cria o cargo e haja alguma razoabilidade nisso. Como se falar em razoabilidade em se exigir um teste de virgindade ou Papa Nicolau para uma mulher exercer um cargo policial, por exemplo? É claro que isso gera preconceito, é claro que isso gera ofensa à dignidade da pessoa humana, é claro que isso tem que ser abominável do edital do concurso público, e vou além. Deveria, inclusive, se responsabilizar o administrador que inclui tamanha atrocidade no edital de concurso público. Ora, ainda que o Supremo tenha permitido limitações por altura para determinados cargos públicos, especificamente nas carreiras militares, me parece que hoje não se faz mais razoável esse tipo de restrição. Por isso a jurisprudência, muitas das vezes, vai possibilitar que uma candidata mulher com 1,50 m exerça uma carreira policial, ainda que, de regra, a altura mínima ali seja 1,55 m. Eu acho que questões afetas à altura, levando em consideração ao grau de evolução tecnológica que o mundo, que o nosso país chegou, não deve mais ser considerada razoável para fins de impedir que determinado candidato, que determinada candidata não possa exercer determinado cargo público, ainda que na carreira militar ou policial. Isso não faz mais sentido, na minha visão. Falamos também sobre direito à nomeação, cadastro de reserva, hipóteses que haveria convalidação do Instituto da sua mera expectativa de direito em ser contratado em direito subjetivo à nomeação num cadastro de reserva. Falamos também que, ainda que não seja papel institucional dos tribunais de contas, por exemplo, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Distrito Federal, na minha visão, é claro, tecer comentários sobre concursos públicos, isso está sendo muito comum, e a jurisprudência do TJDFT
aqui do Distrito Federal, tem reconhecido a competência institucional do Tribunal de Contas para falar sobre o tema concurso público, quando a discussão ela está pautada dentro do critério da legalidade ou não. Falamos também das ações afirmativas, como, por exemplo, cotas raciais, onde se reserva 20% das vagas para aquelas pessoas que se autodeclaram negras, de cor preta ou pardas, para fins de ingresso no cargo de emprego público. Falamos que essa é uma lei de cunho temporário, tem um prazo de validade de 10 anos. Falamos também que concursos públicos que tenham 3 ou mais vagas, já se deve reservar tal percentual para um cotista. Tecemos comentários que, na minha visão, um candidato deficiente, quando assim o edital reservar essa vaga a ele, deve ser nomeado em benefício do cotista, porque a ação afirmativa do deficiente, ela consta na própria Constituição Federal, ao passo que a lei de cotas raciais é uma lei e não há nenhum mandamento constitucional quanto à criação de eventual ação afirmativa para aquelas pessoas que se declaram negras, de cor preta ou parda. Falamos também que esse percentual de reserva de vaga para os deficientes, e aqui eu já não concordo muito, deve ter um mínimo de 5%, tanto no âmbito da administração pública direta, suas autarquias e fundações, de 5% a 20%, bem como também no âmbito da administração pública indireta. Falamos da grande problemática da perda auditiva unilateral, onde o STJ reconhece que a perda auditiva unilateral não seria hipótese de deficiência para fins de ingresso no cargo de emprego público, ainda que a Justiça do Trabalho reconheça como tal. Falamos também que quando se reconhece o direito à nomeação do candidato por ordem judicial, isso não geraria preterição, não geraria desobediência à ordem classificatória do concurso. Por quê? Porque o Supremo vai entender que o candidato teria, então, acesso ao Poder Judiciário com base na previsão constante no artigo 5º 35 da Constituição, que vai falar que a lei ela não poderia excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Falamos também da hipótese em não permitir, no âmbito da lei de cotas raciais para fins de ingresso em cargo público, que o candidato escolha se ele quer ser nomeado pela ampla concorrência ou pela lei de cotas, ou seja, se ele for nomeado como cotista e ele não assumir o cargo, ele não terá um direito ou um duplo benefício de ser nomeado novamente pela ampla concorrência. Cuidado. Cuidado para você que vai realizar um concurso da carreira policial. Na hora do preenchimento daquela FIC, da ficha de investigação social. Por quê? Porque ainda que você responda a inquérito policial, ainda que você tenha algum processo em tramitação, ainda que você tenha o seu nome negativado, se você omitir essa informação, você irá simplesmente perder a sua ação judicial. O correto é você falar a verdade. O correto é você responder aquilo que está lhe sendo perguntado. Porque se eventualmente você for eliminado por ter um inquérito policial, ou um nome negativado, ou um processo judicial aberto, você poderá ainda recorrer no âmbito do Poder Judiciário e provavelmente terá aí reconhecido o seu direito à nomeação. Falamos também que a jurisprudência já vem relativizando que menores de 18 anos assumam cargo público. Ainda que, por exemplo, a Lei 8.112 estabeleça como um dos requisitos para fins de investidura no cargo, ter no mínimo 18 anos. Porque, como já dissemos, o Código Civil afirma categoricamente
que cessa a maioridade, que cessa a minoridade para os relativamente incapazes com o efetivo exercício do emprego público. Então não faria sentido, já que cessa a minoridade para a prática dos atos da vida civil, para o relativamente incapaz, o efetivo exercício do emprego público não permitir que ele assuma um cargo ou um emprego público. Falamos também dos contratos temporários, e aqui é muito importante estabelecer uma maior atenção para isso. Veja, eu disse aos senhores que aprovados em concurso público dentro da vagas têm direito à nomeação e que aqueles que estão num cadastro de reserva teriam mera expectativa de direito. Só que no âmbito da administração pública tem os chamados contratos temporários, que é uma possibilidade que a administração pública tem para contratar temporariamente, em caso de necessidade, em caso de urgência, no caso de excepcionalidade, servidores para exercerem determinadas atribuições temporariamente. Acontece, inclusive, há inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade julgadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que se reconhece a inconstitucionalidade dessas leis por ausência da excepcionalidade da contratação do servidor temporário, pela ausência, inclusive, do lapso temporal curto para o preenchimento daquela vaga por um temporário. Muito comum acontecer isso no âmbito da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Há inúmeros professores aprovados no concurso público para o preenchimento da vaga em caráter efetivo, que também realizam o concurso para o preenchimento da vaga como professor temporário. Acreditem, ele acaba assumindo a vaga como professor temporário, fica lá 5, 10 anos e ele nunca assume a vaga do caráter efetivo. O concurso público em caráter efetivo termina o prazo de validade e aquele professor continua exercendo aquela vaga de forma temporária. É claro que essa é uma hipótese de demonstração de arbitrariedade da administração pública ao passo de convalidar aquela mera expectativa de direito subjetivo à nomeação. Então, com essas brevíssimas considerações, fazendo um resumo de tudo que dissemos nessas 5 aulas, nós finalizamos o nosso curso de Direito do Concurso Público. Eu agradeço mais uma vez o convite da TV Justiça e quero parabenizar a todos os servidores desse programa que auxiliam aqui a realização dessas aulas para os senhores e chamá-los para as nossas últimas perguntas desse curso que foi sensacional. Muito obrigado pelo convite, porque de fato foi um desafio, levando em consideração que não há ainda nenhum curso desse no país, para que pudéssemos sequer ter um espelho ao norte para transmitir tal conhecimento aos senhores. Isso me demandou muito tempo de estudo e eu agradeço imensamente à TV Justiça e a todos os senhores por essa oportunidade. Vamos lá então para as nossas últimas questões do nosso curso. Vem comigo. Vamos lá. Considerando os procedimentos dos concursos públicos, marque a alternativa correta. A convocação e nomeação referem-se ao mesmo procedimento administrativo, o qual deve respeitar o princípio da publicidade. Dentro do prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Segundo o STJ, quando houver nomeação tornada sem efeito durante a validade do concurso público, aquelas vagas que não foram preenchidas não precisam ser ocupadas pelos candidatos seguintes da ordem de classificação e item D, nenhuma alternativa estaria correta. Vamos lá, pessoal. Qual é o item correto dessa questão? O item correto dessa questão é a letra B. O item A estaria errado, porque convocação e nomeação são coisas distintas. Convocação acontece no âmbito da administração pública indireta.
empresa pública e sociedade de economia mista. Nomeação no âmbito do regime estatutário, ainda que tanto a convocação quanto a nomeação, se forem realizadas, gerará aí o direito à investidura no cargo ou no emprego público. O item C está errado, porque quando há tornada sem efeito, eu já disse que, segundo o STJ, a nomeação tornada sem efeito gera para o próximo candidato da fila o direito à nomeação. O item D estaria errado, porque nós temos, então, o item B como alternativa correta, ok? Vamos lá para a próxima questão. Vamos lá. Acerca das nomeações, marque a alternativa incorreta, ok? A nomeação é uma forma de provimento de cargo público, assim como a promoção. B. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o seu prazo de validade. E C. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. E item D. Nenhuma dessas três alternativas estaria incorreta. E aí, pessoal, qual que é o item correto dessa questão? O item de letra D. Perceba, nenhuma dessas alternativas elas estão incorretas. Por quê? Porque as três alternativas elas estão absolutamente corretas. Vamos lá então para a nossa última pergunta do curso. Com base nos requisitos básicos para investidura em cargo público estabelecidos pela Lei 8.112 de 1990, assinale a alternativa correta. A quitação com as obrigações militares e eleitorais e o gozo dos direitos políticos não estão entre os requisitos básicos para investidura em cargo público. Isso está lá no artigo 5º da Lei 8.112. Vamos lá. Item B. É preciso que o candidato tenha a idade mínima de 16 anos para exercer a possibilidade de investidura em cargo público. Item C. A Lei 8.112 de 1990 exige a ausência de condenação penal como requisito para investidura em cargo público. E item B, nenhuma das alternativas. Pessoal, qual que é o item correto dessa questão? É o item de letra D. Tanto a alternativa A, B e C, elas estão erradas. A alternativa A está errada quando fala que não estão entre os requisitos básicos para investidura no cargo a quitação das obrigações militares e eleitorais. É um requisito com base na 8.112. A B. É preciso que o candidato tenha idade mínima de 16. Não, falamos aqui exaustivamente que a idade mínima, ainda que possa ser flexibilizado judicialmente, é 18 anos para investidura no cargo. E item C, a lei exige a ausência de condenação penal como requisito para investidura em cargo público. Ela não exige, inclusive, você que já foi condenado por um determinado crime, pode, inclusive, exercer determinado cargo público se já tiver pagado ou cumprido a sua pena sem nenhum maior inconveniente. Pessoal, eu finalizo o meu curso de Direito do Concurso Público dentro do Direito Constitucional. Agradeço imensamente a participação de todas e o convite, mais uma vez, da TV Justiça e de todos que estão aqui auxiliando na realização desse curso. Muito obrigado a todos e nos vemos até uma próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.